Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo, quem vos fala é Dom Pedro Cunha, bispo diocesano da Campanha. Hoje é domingo, dia 12 de agosto, o 19º domingo do tempo comum. Estamos diante do Evangelho de João, capítulo 6, versículos de 41 a 51. Esse capítulo é muito conhecido como sendo o discurso do pão. Eu sou o pão que desceu do céu. É, na verdade, uma continuação do diálogo do longo diálogo e discurso de Jesus sobre o pão da vida, após o episódio muito conhecido por nós da multiplicação dos pães. Os temas continuam aqui se repetindo, é uma extensão desse tema do pão, e ao mesmo tempo vão sendo aprofundados sempre mais. Ou seja, nós, através desse discurso do pão da vida, vamos reconhecer um pouco melhor a identidade de Jesus e sua relação com o Pai, a necessidade de crer nele, de ter a vida eterna e entendê-lo que ele é o pão que dá vida a cada um de nós. Jesus revela-se para além daquilo que os olhos humanos podem ver. Então, esse evangelho de hoje, podemos dizer que é muito atual e vai até na contramão de um mundo marcado pela morte, pela vida, que depende muitas vezes de um pedaço de pão diário, onde muitos não têm esse pão diário. Então ele se apresenta como aquele que dá a vida para sempre. O primeiro aspecto importante é a murmuração dos judeus a respeito de Jesus. É muito importante nós observarmos aqui no Evangelho de João que os judeus aqui, dos quais ele está se referindo, representam todos aqueles que recusam a crer em Jesus. Eles não aceitam Jesus como alguém vindo do céu, ou seja, enviado por Deus. Então, Jesus vai, diante desse desafio da incredulidade, dizer: eu sou o pão que desceu do céu. Ele se reafirma, portanto, como sendo o pão descido do céu, significa dizer: eu sou o Filho de Deus, né? Mas eles vão retrucar, dizendo: mas não é este Jesus, o filho de José? Não conhecemos, portanto, seu pai e sua mãe? E daí vem a rejeição por um olhar simplesmente humano, do qual já mencionei anteriormente. Então Jesus vai responder: não murmureis entre vós. Portanto, Jesus não recusa o diálogo no nível proposto pelos judeus. Não se trata de negar o conhecimento humano de Jesus de Nazaré, mas de deixar-se conduzir à fé através da experiência que ele oferece. Por isso Jesus retoma o discurso que havia começado anteriormente. Então esse é o que nós chamamos o momento, do grande discurso sobre o Pai e sobre o pão da vida. Ou seja, ao falar sobre o pão, Jesus fala sobre o Pai. E ao falar sobre o Pai, ele fala também sobre si, quando ele trata do tema do pão. Então, Jesus quer atrair a todos em relação ao Pai, levar todos ao Pai. Jesus foi enviado ao mundo pelo Pai, e aqueles que vão até ele são enviados e confiados pelo Pai. Então Jesus veio para fazer a vontade do Pai. E é esta a salvação de seus filhos e filhas. Quem crê em Jesus terá a vida eterna e será ressuscitado no último dia. Então, o Pai, que é a fonte da vida, dá a vida e a vida eterna a seus filhos e filhas, por meio do próprio Filho. Por isso nós falamos que somos filhos no Filho. Ou seja, é o Pai que atrai seus filhos e filhas para o Filho, para que se tornem filhos e filhas. Isso significa que a fé é a obra por excelência do Pai no coração dos seus filhos. Então, está escrito também nos profetas essa passagem, né? Portanto, Jesus cita uma passagem da profecia de Isaías também. Então, Jesus é o enviado do Pai, que ensinará o caminho da verdade. Assim se cumprirá também a profecia de Jeremias, quando o Senhor diz: eles não terão mais que instruir seu próximo ou seu irmão, dizendo: conhecei o Senhor, porque todos me conhecerão, dos menores aos maiores. Portanto, é importante observar: quem ouviu o Filho, ouve também o Pai. Portanto, só o Filho que veio do Pai é quem viu a Deus e pode revelar seu verdadeiro rosto. Jesus, através desse discurso, essa catequese também, ele revela o verdadeiro rosto do Pai. Então, ele é o pão descido do céu. Então ele faz uma menção ao maná do deserto, que desceu do céu, que era para saciar a fome cotidiana, a fim de que o pão não morresse
perdão, a fim de que o povo não morresse de fome. Então Jesus apresenta-se como o verdadeiro pão, também descido do céu, para trazer vida, vida para todos nós. Não somente a vida diária ou vida terrena, que se vai como um sopro, mas uma vida para sempre, ou seja, a verdadeira vida, a vida eterna. Então Jesus, portanto, pega uma imagem dizendo: minha carne é uma comida para a vida do mundo. A palavra de Jesus sobre a Eucaristia: o pão que eu vos der é a minha própria carne, para que o mundo tenha vida. E aí ele prossegue aprofundando também o discurso sobre esse pão descido do céu, que agora se torna o cordeiro sacrificado. Ele levará, portanto, uma crise ainda maior. Então, o Filho de Deus que vai morrer vai escandalizar a muitos. Sinal de que alguns também estavam acompanhando o discurso de Jesus, embora não estivessem compartilhando na fé. Então, tais palavras enfrentam o escândalo de crer que Jesus é o pão descido do céu, e mais ainda, o escândalo de comer seu corpo e beber seu sangue, quando isso vai ser instaurado no mistério da sua paixão, morte e ressurreição. Jesus, então, vai ensinar a eles e também a nós o que é a fé como um dom de Deus. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. Então, o Pai atrai-nos para o Filho, para que nos tornemos filhos e filhas, os verdadeiros discípulos. O que o Pai quer, e também Jesus, é que seus filhos e filhas tenham a vida eterna, ou seja, vida plena, vida em abundância. Aliás, o livro da sabedoria já dizia que a vida terrena não é medida pelos números de anos. O livro da sabedoria 4:8. Então, para nós concluirmos essa mensagem bonita de Jesus, ter vida bela aos olhos de Deus é viver segundo os seus preceitos, sentir-se amado e valorizado como filho e filha dele. E quem alimenta sua vida com a palavra e a Eucaristia tem também a certeza da ressurreição no último dia e a continuidade dessa vida para sempre junto de Deus no banquete que Ele prepara para cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da Virgem do Carmo, dos nossos beatos Padre Victor e Inha Chica, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.